TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Olá, sábado 24 de agosto está no ar mais uma edição do Semana Ilustrada, onde você acompanha as principais reportagens da semana. E veja agora os destaques desta edição. Chácara Dona Adélia e Fazenda Máfia disputam a final do Ruralão. Santa Casa oferece novos serviços para araxaenses. O radar cidadão e a falta de medicamentos na farmácia popular. O editorial Raio X com Olavinho Drummond e o quadro Gabinete Político com as principais ações do governador Romeu Zema. Começamos esta edição falando de futebol. O empate entre Chácara Dona Adélia e Fazenda Máfia definiu o primeiro placar do final do Ruralão. A torcida marcou presença e agitou o estádio Fausto Alvim na partida de ida da decisão. Em campo, 9 títulos da competição, 6 da Fazenda Máfia e 3 da Chácara Dona Adélia. Jogo equilibrado no primeiro tempo, chances de gols, mas a zaga impediu as finalizações e a rede não balançou. No segundo tempo, o mesmo ritmo e a atuação maior da defesa, deixando o placar em 0-0, aumentando a expectativa dos torcedores. E a gente também vai treinar durante a semana aí para manter o foco também, para o pessoal voltar domingo que vem, fazer 90 minutos bons para sagrar o que eles desejaram no início do campeonato, que era ser campeão. Eu espero que a torcida apoie, né? Que venha no próximo jogo, comparecer para a gente poder unir e que o time vai com tudo, né? Para essa reta final. Espero que eles arrumem alguns erros que estão cometendo, mas que vai dar tudo certo para a gente chegar lá e ser campeão. Sem vantagem para os dois times na última partida, um novo empate leva a disputa do título nos pênaltis. A gente sabemos que é uma decisão onde as duas equipes mereceram chegar nas finais, duas equipes de muita qualidade. A gente está em busca de um título que há muito tempo a gente não consegue, né? E a Máfia já vem ganhando há vários anos aí. Vamos tentar, né, quebrar essa hegemonia da Máfia. Sabemos que não é fácil, é uma equipe muito qualificada, muito tranquila, uma equipe fria, calculista, uma equipe que joga com tranquilidade. Mas o time do Chácara está preparado e para domingo que vem a expectativa é muito boa, da gente vir fazer um segundo jogo muito bom. É 50% para cada equipe, né? O favoritismo, ele existe por parte do torcedor, mas nós temos o pé no chão, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar, sabe que todas as equipes têm condições da busca pelo título, mas nós mantemos a nossa postura, vamos buscar jogo a jogo, conseguir as vitórias, que esse é o nosso grande objetivo. A decisão pela taça acontece amanhã no estádio Fausto Alvim às 10h30 da manhã e a TV Sintonia fará a transmissão ao vivo. Não perca! Veículos abandonados em locais públicos deverão ser removidos para pátios credenciados do Detran. Os veículos abandonados vêm se tornando um problema para autoridades de trânsito da cidade. Além de ocuparem espaço público, impedem estacionamento de outros carros, acumulam sujeira e outros transtornos. Além da poluição ambiental, colocam em risco a saúde dos moradores, porque podem virar focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. É um veículo que muitas vezes não está em condições de uso ou está guardando algum reparo e o proprietário simplesmente utiliza a via pública como um estacionamento particular. A responsabilidade de remoção é do município. O Detran, né, o Estado, ele não tem responsabilidade direta sobre a fiscalização desses veículos abandonados, né? Essa atribuição é do município, o município realiza a notificação do proprietário, o proprietário tem um prazo para poder retirar esse veículo. Se o proprietário não é localizado, o município faz essa notificação por meio do DOMA, né, o Diário Oficial do Município de Araxá, e depois, superadas essas fases, se o proprietário insistir em não retirar o veículo da via pública, o Detran, por meio de convênio, faz a remoção desse veículo e encaminha para o pátio credenciado.
E a população pode ajudar denunciando. O morador ele deve, né, comunicar às autoridades. No caso aqui em Araxá, é a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, a ASTRAN, que ela vai providenciar, fazer o contato, notificar o proprietário daquele bem, para que aquele proprietário dê a destinação e evite que aquele veículo fique na via pública, atrapalhando o trânsito de pedestre, servindo de esconderijo para criminosos, inclusive fomentando algum tipo de crimes relacionados a esse tipo de bem. Medidas preventivas podem prevenir acidentes durante o período de queimadas. Um incêndio de grande proporção em um lote no bairro Guilhermina Vieira Chayer chamou a atenção do Corpo de Bombeiros. O aceiro é realizado antes e durante operações de prevenção de fogo em mato. Por meio de ferramentas ou tratores, raspa-se uma área da vegetação, de forma que fique uma área de isolamento, evitando a passagem do fogo, medida que pode diminuir os riscos das queimadas. Neste final de semana, um incêndio tomou conta de parte da vegetação localizada aqui no bairro Guilhermina Vieira Chayer. Os aceiros foram divisor de água para que o fogo não atingisse as residências. Em casa com os netos, o senhor Ageu presenciou o avanço do fogo e ele sabia que a única medida de proteção existente era o espaço do solo feito para manter a segurança. Muito importante que o aceiro que fez protegeu, porque o mato estava encostado no muro e alto, né? Então o fogo podia atingir aí até alguma coisa que pudesse dar até um prejuízo, né? As distâncias variam de acordo com a altura da vegetação, que se quer separar. De acordo com o sargento Parreira do Corpo de Bombeiros, os aceiros são mais comuns em zonas rurais e podem evitar perdas e danos, além de resguardar a vida durante grandes incêndios. O aceiro é uma limpeza da área para proteger uma determinada edificação ou área de risco, né? O aceiro é importante para prevenir uma possível propagação do incêndio, né? Se você for avaliar um aceiro comum nessas vias rurais, é a estrada de terra, ela já é um aceiro. Na cidade, a gente pede para limpar os lotes, né? Um alerta geral no país determina dose zero para a prevenção do sarampo. Postos de saúde já disponibilizaram a vacina. Em Minas Gerais foram registrados 4 casos da doença do início do ano até agora. E a maior incidência é em crianças com idade abaixo de 1 ano. Por isso, o reforço na vacina deve ser aplicado na faixa etária de 6 a 11 meses e 29 dias. Além dos bebês, outro público que preocupa o Ministério da Saúde é o de jovens adultos, com a orientação da dose complementar também para as pessoas de 20 a 29 anos regularizarem a vacinação, já que precisam tomar 2 doses. O grupo tem coeficiente de incidência de 9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional. E para quem tem entre 30 e 49 anos, precisa de pelo menos 1 dose para se imunizar. Este ano foram registrados em todo o país 1.680 casos, além de outros 7.500 ainda em investigação. Mas o governo considerou que não há necessidade de corrida nos postos de saúde e que a regularização pode ser feita tranquilamente. E veja agora no Radar Cidadão a falta de medicamentos na farmácia popular. Eu estou aqui na Câmara de Vereadores de Araxá e vim conversar com o Robson Magela, que fala sobre as mazelas da farmácia municipal. Robson, quais são as principais reclamações em relação a esse posto que deveria estar atendendo a comunidade de Araxá? Então, a questão da saúde, ela, no meu ponto de vista e de muitas pessoas, ela é prioridade. E a farmácia municipal, ela não tem nada. Tempo atrás estava faltando dipirona, paracetamol, daquela fita para fazer o teste da glicose. Não tem nada. Todo mundo que chega lá procura vários tipos de medicamento, não tem. E falam que tem, não tem. Nós sabemos também que é a responsabilidade do governo, mas a administração, por ela tomar conta de uma cidade, se torna também obrigação do prefeito a fazer essa licitação e comprar esse medicamento. A população não pode ficar sem os remédios, principalmente aqueles remédios controláveis. Com relação a essa questão, como que a administração poderia sanar isso? É questão de prioridade? Saúde é prioridade para qualquer administração. Eu acho assim, uma cidade onde se preocupa com viadutos, até agora já foi gasto 7 milhões de desapropriação, vai ser gasto mais, 12 milhões para a construção de viaduto. Uma cidade tem que priorizar em construir pessoas,
cuidar das pessoas e não de concreto. Essa é a minha forma de pensar, prioridade de saúde. Viaduto vem em segundo plano. Chegou a estar até a questão das desapropriações, então assim, a administração tem gastado o recurso do município de forma errônea, poderia estar aí direcionando isso, por exemplo, para essa parte? Com certeza, para você ter uma ideia, esse dinheiro poderia ser gasto em outros recursos. Em Araxá não tem o equipamento para fazer tomografia, está estragado. Então, assim, a questão da saúde de Araxá, ela está doente. O laboratório municipal tem quanto tempo que não faz um exame? Pessoas têm que amanhecer, ir para a Santa Casa, lembrando que são 60 senhas apenas, as pessoas têm que madrugar para conseguir uma senha e nem sempre conseguem. Então, saúde é prioridade para qualquer cidade. E a principal reclamação que a comunidade de Araxá tem com você, como um parlamentar, para brigar pelo direito dela? Com certeza, eu fui eleito pelo povo e estou aqui para brigar pelos direitos do povo. Dada toda essa situação, dessas reclamações, o que você, enquanto vereador aqui na Casa do Povo, pensa em fazer em relação a isso? Já tentou uma conversa com a prefeitura? Já enviou algum tipo de ofício? Pensa em algum projeto? Infelizmente, o vereador ele não tem como executar. Nós podemos fiscalizar e cobrar. Eu digo infelizmente porque eu acho que o vereador ele deveria ter sim um poder de execução. Não só eu, como outros vereadores da casa também. Mas eu estou cobrando na Câmara, cobro também no rádio, por eu trabalhar em emissora de rádio. Se não der certo, vamos encaminhar para o Ministério Público. Uma solução tem que ter. Não pode deixar a população de Araxá ficar sem medicamentos. Medicamentos de atenção básica, atenção especializada, estratégicos especiais, CTA e tabagismo. Estes são os medicamentos que deveriam ser oferecidos diariamente pela farmácia popular e que, na maioria das vezes, falta para a comunidade. Esta não é a primeira e, infelizmente, não será a última vez que o Radar Cidadão vem mostrar como a atual administração municipal vem direcionando a saúde na cidade. A maioria das pessoas que por aqui passam precisa da medicação e, na maioria das vezes, acaba saindo sem ela e não tem condição de manter ou de iniciar o próprio tratamento. E é por isso que nós, da Rede Sintonia de Comunicação, fazemos mais uma vez um apelo ao prefeito Araceli de Paula para um pouco mais de atenção à saúde dos araxaenses. Eu procurei a assessoria de comunicação da prefeitura e solicitei uma entrevista junto ao prefeito ou a responsável pela pasta da saúde e não obtive retorno. Portanto, a situação continua pendente. Pode carimbar. No próximo bloco, o protesto de pedestres contra motoristas que não respeitam faixas espalhadas pela cidade e o editorial Raio X com Lavinho Drummond. O Semana Ilustrada volta já. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. No próximo domingo, dia 25, o Araxá da Sorte preparou uma premiação imperdível. E com apenas R$10 e dupla chance, você pode levar pra casa uma moto Honda Fan 0 km no quarto prêmio. Ainda tem R$500 no primeiro, R$1.000 no segundo, R$1.500 no terceiro, mais 10 giros da sorte, no valor de R$100 cada. E você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. É nesse domingo, às 9 horas da manhã, ao vivo, pela TV Sintonia, canal 3.1, pelo Facebook e no site araxadasorte.com.br. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Produtores já podem declarar o ITR, o Imposto sobre Propriedade Rural. O prazo é até o final de setembro para acertar os valores devidos. A Receita Federal espera receber 5,7 milhões de declarações este ano, 38 mil a mais do que as enviadas em 2018. Devem apresentar pessoas físicas e jurídicas, titulares do domínio útil ou que detenham qualquer título de propriedades rurais. O marco legal, assim, o fato gerador do ITR é 31 de dezembro do ano anterior. Então, quem tinha posse ou tinha domínio útil ou propriedade completa até 31 de dezembro está obrigado a declarar esse ano. Quem adquiriu a partir de janeiro, ele vai declarar só no ano que vem. O documento só pode ser preenchido por meio do programa gerador da Receita. Quem perder o prazo paga multa de 1% ao mês sobre o imposto devido,
com valor mínimo de R$ 50, além de outras consequências. Ele não vai conseguir certidões negativas para qualquer negócio que ele tiver que fazer e pode implicar, inclusive, numa irregularidade do CPF, a falta da declaração dele. E, fora isso, num caso de lançamento dele não ter declarado, pode implicar na inscrição dele no CADIM, Cadastro de Inadimplência da Receita Federal. Pedestres protestaram contra motoristas que não respeitam as faixas espalhadas pela cidade. A infração pode virar crime de trânsito em caso de atropelamento e a delegacia do setor cobra a ausência de campanhas de conscientização. Os flagrantes de desrespeito à faixa de pedestres são comuns nas avenidas da cidade. Aqui, por exemplo, em plena região central, este pedestre tenta atravessar e quase é atropelado por um motociclista. Eu acho uma falta de respeito muito grande do motorista, motociclista, porque a gente está acostumado a atravessar essa faixa aqui, não só essa faixa aqui, mas todas as faixas na cidade, e a gente percebe que o nosso motorista não tem educação. Como vocês viram, eu quase fui atropelado por uma moto aqui. Então isso é constante na nossa cidade. Indignado, acredita que o problema é a falta de educação para o trânsito. Tem que ser elaborado mais campanhas e, principalmente, as nossas escolas deveriam assumir matéria de trânsito para as nossas crianças. Por quê? Assim, no futuro, nós podemos ter um trânsito mais educado. Para o delegado do setor, a engenharia de tráfego também colabora para o alto índice de infrações como esta. O motorista ele tem que ter consciência de respeitar a faixa de pedestre. Entretanto, a gente tem que fazer uma meia-culpa. É preciso que o município, o estado, promova mais ações de conscientização. As ações sejam rotineiras, as ações sejam contundentes e que realmente a gente impregne essa situação, essa rotina aqui em Araxá, como acontece em algumas cidades do país. Ainda de acordo com o delegado, o comportamento dos pedestres também deve ser observado. O pedestre ele tem que indicar claramente para o motorista que vai atravessar a faixa. E como ele faz isso? Com um sinal, o sinal da vida, indicando ao motorista que ele vai transpor a faixa de pedestre. Não raramente você verifica aqui em Araxá que o motorista já faz a mobilização do seu veículo, mas é preciso que o pedestre mostre. E como que ele vai mostrar isso? Não é colocando o pé e voltando, não. Ele tem que sinalizar com a mão de que ele vai fazer aquela travessia, indicando para aquele veículo e outros veículos também que ele vai fazer a travessia por aquela faixa. E o que é importante também, o pedestre tem que estar seguro que os veículos estão imobilizados. Não somente aquele veículo já está parado, mas outros que podem vir em outras faixas, inclusive. Então o pedestre, ao atravessar a faixa, tem que estar seguro que os veículos que estão vindo pela via estão estacionados, estão parados. Araxá recebe até a primeira semana de outubro a carreta Odontosesc para atender principalmente moradores com dificuldades de acesso a consultórios particulares. No estado, são 5 veículos que percorrem cada região definida para o atendimento da população. A carreta é equipada com cadeiras odontológicas completas, raio-x, escovódromo e até oficinas educativas para a prevenção de doenças bucais. E os principais serviços: tratamento de cárie, extração, limpeza e aplicação de flúor, voltados para os trabalhadores do segmento do comércio. A operadora de caixa, Efigênia Helena, está desempregada e não tinha condições no momento de procurar uma clínica particular. Eu estava precisando já há algum tempo e não estava trabalhando. Aproveitei a oportunidade e vim aqui. Em Araxá devem ser atendidos cerca de 130 pacientes. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e, em muitos casos, resgatar a autoestima. Além da dignidade, a gente aumenta a autoestima do paciente, né? Às vezes o paciente ele chega aqui e ele está constrangido por algum motivo, né? Uma falha, um dente quebrado, e a gente consegue, além de restaurar esse dente, recuperar a autoestima do paciente também. O ex-ministro Nilmário Miranda lançou um livro em Araxá. O evento aconteceu no Sindicato dos Metalúrgicos. São mais de 50 anos dedicados à vida pública. E os momentos considerados mais expressivos pelo autor são contados no livro Histórias que Vivi na História. E tudo começou na década de 60, com movimentos estudantis. Eu relato muito sobre o golpe militar de 64. Nós éramos totalmente contrários, né? Aí depois eu participei muitos anos como militante da resistência à ditadura.
Aí tive 2 prisões, uma em 68 e uma em 72. Vivia na clandestinidade muitos anos também. Eu relato como é que era a resistência nas prisões, né? As torturas, assassinato e desaparecimento. Tudo difícil. Muita censura, muita perseguição, né? E depois, como nós também saindo das prisões, da clandestinidade, voltamos à vida normal, já na abertura com Geisel. A noite de autógrafos reuniu lideranças políticas, sindicalistas e militantes do Partido dos Trabalhadores. Deputado federal e estadual por vários mandatos, foi um dos fundadores do PT em Minas Gerais. Eu falo quando voltaram os partidos políticos, quando veio a Constituição nova, melhor Constituição da história do Brasil, de 88. Depois eu fui deputado estadual uma vez, 4 vezes federal, disputei o governo de Minas. Né? Na longa carreira política, foi o primeiro-ministro dos direitos humanos no país e o intransigente defensor da democracia. Toda vez que a gente conquista uma coisa que envolve todo o povo, tem um golpe. Está na história do Brasil. Quer dizer, o Juscelino levou a capital para o interior, tinha um projeto de nação, de industrializar o país, feriu interesses, tentaram impedir a posse dele, tentaram o golpe 2 vezes. Getúlio criou a Petrobras, o BNDES, as grandes siderúrgicas, as barragens para fazer energia, golpe também. Né? O João Goulart era um homem rico, mas era um homem que se dedicou ao trabalhismo, né? E as reformas de base, golpe. Sempre tem, quando o Brasil sai da mão da Casa Grande, que nunca morreu, sai da mão de oligarquias, que acho que são donos naturais do poder. Mas a gente tem que fazer uma mudança no Brasil, mas pela democracia, pelo voto, pela mobilização popular e social. E vereadores aprovaram a lei que proíbe a comercialização de linha chilena na cidade. O produto, utilizado para soltar pipas, vem provocando acidentes. Colorir o céu e ocupar o tempo de crianças e jovens. O lazer muitas vezes pode tornar um problema se não houver uma conscientização sobre os riscos que podem acometer a utilização de materiais cortantes. A comercialização livre deu acesso a qualquer pessoa, podendo causar acidentes graves. Pensando em reduzir os incidentes, o parlamentar Bosco Júnior apresentou ao Legislativo o projeto de lei que determina a proibição da comercialização e uso destes produtos. Num primeiro momento, alertar os comerciantes do crime, que é vender a linha chilena, e num segundo momento, coibir aí com as sanções possíveis aí as pessoas que estão vendendo esses produtos. O projeto do vereador recém-aprovado na Câmara amplia a Lei Estadual 14.349, de 2002, que proíbe o uso de cerol ou de qualquer outro produto similar. Além disso, determina pagamento de multa. Esse projeto chegou para nós através de um contato feito pelo aplicativo Nosso Mandato. A gente procurou saber se já existia uma legislação similar a essa. Já existe uma lei estadual que criminaliza a utilização da linha chilena com a multa de R$ 1.500. Mas essa lei estadual não esclarece uma pena ou uma punição para quem vende esse produto. A nossa proposta foi criar uma lei municipal que criminaliza a pessoa que vende esse produto. O projeto foi elaborado junto com o jurídico aqui da Câmara, foi aprovado ontem aqui em sessão plenária e agora ele vai para o Poder Executivo poder sancionar ou vetar. A gente espera que o prefeito tenha agilidade nesse sentido. Acompanhe agora o editorial Raio X com Olavinho Drummond. A TV Sintonia, semanas atrás, fez uma reportagem sobre a bagunça, eu vou repetir, a bagunça que os fios e cabos estão entrelaçados nos postes da cidade. Você que está em casa, coloque reparo nesse cenário lamentável. A CEMIG, que repassa tarifas absurdas, diz, claro, que não tem culpa. Já as operadoras alegam que não são proprietárias dos postes, e sim a Prefeitura Municipal, que, por sua vez, não toma qualquer atitude. Mas a verdade é uma só. Não tem cabimento. Olhe você o simples exemplo da esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Mariano de Ávila. Uma vergonha. E tal caso
tantas outras estão congestionadas por fios e cabos, nos levando a uma tremenda poluição visual, como também, só Deus sabe, as situações perigosas. Só não vê quem não quer. Mas eu vejo, tu vê, nós vemos, todos veem. Mas providência que é bom, zero. Então, fica a pergunta. Até quando esse descaso vai continuar? O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. A seguir, caminhoneiros ameaçam paralisação por causa da tabela do frete mínimo e o quadro Gabinete Político com as principais ações do governador Romeu Zema. Eu volto já. Essa é a Maria Eduarda, araxaense que nasceu no primeiro dia de 2019. Enquanto ela ainda estava na barriga da mãe, a gente já tinha um compromisso com seu futuro. E agora que ela abriu os olhinhos, nós temos muitas histórias para contar. No último ano, colaboramos em ações voltadas à saúde para milhares de pessoas, inclusive para os futuros amiguinhos da Maria Eduarda. Também apoiamos o esporte, para que um dia, quem sabe, a Maria Eduarda também nos encha de orgulho como os nossos atletas. E principalmente, investimos na educação e na cultura, para que a Maria Eduarda nunca deixe de sonhar. Essa é a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Afinal, a CBMM tem um compromisso com o futuro da pequena Maria Eduarda e de todos que fazem parte dessa terra. CBMM. Você também pode ser um vendedor do Araxá da Sorte. Trabalhe em suas horas vagas e complemente sua renda. Se você tem um comércio, você pode ser um ponto de venda e trazer a sorte grande para os seus clientes. Vendendo o Araxá da Sorte, você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Entre em contato pelo WhatsApp 99800-5494 ou vá no nosso escritório, na Avenida João Paulo II, número 825A. Araxá da Sorte, realizando sonhos. O Hospital da Santa Casa de Misericórdia está realizando uma série de reuniões para definir novos atendimentos. Mesmo com toda a dificuldade que a instituição vem enfrentando, os serviços direcionados para a comunidade continuam em pleno funcionamento. A mesa provedora é composta por 12 membros, ativos e suplentes. As principais metas da diretoria é direcionar os recursos públicos à manutenção dos serviços e ao cumprimento dos pagamentos essenciais. Na verdade, tinha a previsão de 2 milhões, na verdade recebeu 1.600.000, o qual 500 mil foi para pagar os salários atrasados de fevereiro, foi pago em março, e 500 mil para fazer as rescisões, adequações de quadro pessoal, a condição de redução de custos, e 450 mil foi para pagar fornecedores e prestadores de serviços, medicamentos atrasados, e mais 150 mil foi utilizado para pagamento também de medicamentos, materiais. O gasto mensal do hospital ultrapassa a receita estabelecida, com movimento financeiro de aproximadamente R$1.500.000. O provedor interino afirma que não houve amortização significativa da dívida geral da instituição. Um volume muito grande, um montante em torno de mais de 12 milhões. Né? Então a gente não tem como buscar isso da iniciativa privada. Mesmo sem melhorias no orçamento, obras estão sendo realizadas para ampliar atendimentos à população. Hoje, o espaço multi-imagem, que fica dentro da Santa Casa de Misericórdia, atende cerca de 80% do total de pacientes do SUS em Araxá. Com as melhorias, outras pessoas, até dos municípios vizinhos, vão poder contar com o benefício. O local fornece exames de ultrassom, ressonância, raio-x, coloscopia e endoscopia. Parte do prédio do antigo PAN será utilizada para ampliação, com a indenização por uso provinda da Prefeitura Municipal. O telhado da unidade está sendo reformado. A Prefeitura repassou 117 mil para efeito de estar dando uma arrumada
no prédio que ela usou durante vários anos, que foi o antigo PAN, né? E não adiantava nada a gente fazer essa reforma embaixo, com o telhado caindo aos pedaços. Equipamentos novos e de última geração foram adquiridos. Toda a estrutura do novo raio-x poderá ser entregue à comunidade na próxima semana. Atualmente, o hospital mantém inativa a principal entrada da unidade. A ideia é passar a recepção aqui para baixo, voltando novamente à recepção principal da Santa Casa. E você vai ver agora que uma nova greve de caminhoneiros pode gerar transtornos em Minas Gerais. A classe ameaça uma paralisação por causa do reajuste da tabela do frete. A reivindicação dos transportadores é a análise específica do setor de transporte de combustíveis e derivados do petróleo para a imposição do frete mínimo. A tabela que saiu em 2018 após a greve dos caminhoneiros não contempla os custos do transporte de cargas perigosas. A condição para que a categoria não pare é a marcação de uma reunião com autoridades da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e as associações que representam as distribuidoras. Se até quinta-feira não houver nenhum acordo entre os caminhoneiros e o governo federal, haverá uma nova greve, sendo que os postos de combustíveis ficarão sem abastecimento, assim como os aeroportos. Em maio de 2018, o país enfrentou cerca de um mês de problemas causados pelo desabastecimento em decorrência da greve dos caminhoneiros, que reivindicava, entre outros temas, a tabela de frete mínimo e a correção nos preços do diesel. A princípio, os caminhoneiros reivindicam uma melhoria na tabela do frete. Então vai haver uma reunião na quinta-feira com o governo federal, onde dali vai sair uma proposta de melhoria ou não. E os mesmos já estão, a princípio, com a greve anunciada. Se caso não houver uma solução na quinta-feira, a partir de domingo poderá haver uma greve. E a gente espera que isso não ocorra, porque, querendo ou não, é prejudicial para o país. O transporte de combustíveis em Minas Gerais é o segundo maior do país, perdendo apenas para São Paulo. A paralisação pode mobilizar outros estados. 30% dos aeroportos de Brasília são abastecidos pelos caminhoneiros de Minas, então, a princípio, pode parar Minas inteiro e uma parte do Distrito Federal. E hoje, na realidade, os motoristas estão pagando para trabalhar, então não está compensativo. Então, a reivindicação é na melhoria do valor mesmo da carta frete. E se não houver, provavelmente vai haver essa paralisação a partir de domingo. Provavelmente, a Araxá vai entrar também nessa demanda de paralisação. Uma porque os combustíveis vêm de Belo Horizonte, na maioria, então não vai chegar em Araxá também. Então vai haver também essa mobilização por aqui. Um lavador de caminhões às margens da Boio foi desapropriado por determinação judicial. O proprietário já respondia a processo por crime ambiental. O trabalho da máquina para retirar a estrutura foi acompanhado por um oficial de justiça em cumprimento de mandado emitido pela 2ª Vara Civil de Araxá. A desapropriação da posse do local foi estabelecida de acordo com o cumprimento da lei. O processo foi instaurado no dia 2 de outubro de 2016. A ação civil pública foi realizada pelo Ministério Público. A partir de agora, o então proprietário, Sérgio, não poderá mais permanecer ao local, podendo pagar multa diária de até R$1.000. A lavagem de caminhões ocorria às margens da Avenida José Ananias de Aguiar. Sérgio diz que há cerca de 10 anos realiza o trabalho e que agora não terá como manter o sustento da família. Como que eu vou ser multado? Uma coisa que eu estou trabalhando, gente. Eu estou trabalhando para mim tratar da família, família de todo mundo. Como o senhor vai tirar o sustento agora? Agora eu não tenho aonde. Aqui o pouco que eu ganhava, que eu fazia minhas coisinhas, agora não tem como. O espaço também foi utilizado para moradia e criação de animais, que provocou denúncias de poluição. Segundo a Polícia Ambiental, diversas notificações foram encaminhadas ao proprietário da estrutura, que não se retirou do local, e por isso houve o cumprimento da ordem de demolição. Já sabíamos que em datas passadas houve cometimento de crimes ambientais que foram devidamente autuados. Nessa data específica não havia crime ambiental que pudesse ser autuado, então a gente prestou apoio no sentido de dar segurança para que o trabalho transcorresse sem problemas. Não podendo impedir a desapropriação, Sérgio pretende recorrer judicialmente. Nós já estamos recorrendo. Aqui é a minha sobrevivência. Aqui, se eu sair daqui, eu vou passar fome. Aí
Se ele ao menos me tirasse daqui, mas me levasse para um outro local para mim trabalhar, para mim sobreviver minha família, tudo bem. Mas está me tirando daqui, não está deixando eu sem nada. Eu tô aqui de mão e pé atado aqui, ó. A situação dos taxistas de Araxá foi tema de um debate no Legislativo esta semana. O Fórum Comunitário foi proposto pelo vereador Robson Magela. O Museu Legislativo abrigou os taxistas desde a construção do Teatro Municipal na Praça Coronel Adolfo. Porém, a situação da classe tem chamado a atenção das autoridades por não fornecer condições adequadas. A área externa do Palácio, o vereador Najib Feres, hoje é o ponto central dos taxistas. Porém, aqui não há nenhuma estrutura para que eles permaneçam. O acesso ao prédio da antiga Câmara foi fechado recentemente e o telefone, a principal ferramenta de trabalho dos taxistas, fica exposto e em local improvisado. O fórum proposto pelo vereador Robson Magela recebeu no Legislativo representantes da categoria. Apenas 8 vereadores estiveram presentes. Propostas e reivindicações foram feitas, porém nenhum representante do Executivo participou do encontro. Solicitamos e mandamos o convite para a Prefeitura para que ela mande seu representante para responder a população, não é responder para mim não. Não vem, não manda nenhum representante. Infelizmente a população sai de novo da Câmara, no caso do fórum hoje foram os taxistas, saem daqui sem resposta. Infelizmente um descaso com eles. Então, nós debatemos hoje, conversamos, mas infelizmente não teve aqui o representante da Prefeitura, a quem tem o poder da caneta, a quem tem o poder de tomar uma decisão para resolver essa questão, então a gente fica chateado, mas foi um debate bacana. Entre os convidados houve a participação da Polícia Militar, que afirmou quanto à necessidade da segurança no local. Eles estão solicitando um ponto, onde que eles podem ter maior segurança, onde pode ter um telefone, ficar mais reunidos, por uma situação de algum ser vítima de alguma ação, ter ali um número maior de taxistas e também ter um ponto onde tem um telefone fixo que eles possam estar acionando a Polícia Militar e atendendo os clientes dele com mais segurança. Sem nenhum respaldo da Prefeitura, os taxistas aguardam a solução dos problemas referentes ao ponto principal, localizado no centro da cidade. Essa reivindicação, isso aí já vem ocorrendo a média de 8 anos e meio. Então, essas gestões passadas nunca deram bola. Agora que o Robson Magela e alguns vereadores abraçaram nossa causa, entenderam as condições subhumanas que nós somos submetidos, jogado literalmente da rua, foi tirado o ponto. Nosso cartão de visita da cidade, o primeiro e o mais bonito, hoje ficamos à margem da rua, sem um mínimo de atenção e dignidade do poder público. Uma campanha para abastecer a farmácia do SOS, que disponibiliza medicamentos gratuitos para a comunidade, será realizada em Araxá. O objetivo é estimular a doação. Um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de meio século na cidade, um suporte essencial à saúde que cada vez mais carece de doações. De 50 a 60 pessoas por dia procuram a farmácia com as receitas na mão para tentar amenizar um pouco os gastos com o tratamento médico. Além de atender a quem vem até o SOS, muitas vezes, após solicitação, os remédios são encaminhados à farmácia municipal. Tem 52 anos de existência. Mas daí a 2 anos de fundação nós criamos a farmácia aqui, Inclusive até para a farmácia da prefeitura, esse telefone aqui a gente arruma também. Saúde é tudo. Sem saúde você não trabalha, a cidade não cresce, O principal é a saúde, que infelizmente fica bastante a desejar, Seu Francisco é aposentado e com os recursos provindos do benefício que recebe, precisa arcar com diversas despesas mensais. Um desse aqui é R$45. Nem todo dia a gente tem. E aí, aperta o orçamento, caso o senhor tenha que comprar todo mês. Aí eu tenho que comprar todo mês. Se não tiver aqui, eu tenho que comprar. O atendimento é acompanhado por uma farmacêutica e a apresentação do receituário é indispensável para o fornecimento dos remédios. A medicação é doada mediante receita, porque a gente preza a saúde do paciente, Então não pode ter automedicação. E é um trabalho social muito necessário, porque as pessoas têm acesso ao médico de maneira gratuita, mas não tem como comprar o medicamento, Os medicamentos que são fornecidos por parceiros da instituição precisam de reposições constantes.
Ultimamente, a redução no número de doações despertou a ação solidária promovida pelo enfermeiro Márcio Luciano Rufino, que elaborou uma campanha de arrecadação. Se eu posso ajudar, então eu falei assim, vou reunir um grupo de amigos, né? E a gente vai fazer essa campanha do remédio aberto. É a terceira campanha que eu faço em Araxá desse tipo de campanha. Em 92, eu trabalhava numa escola, a gente fez só a nível de escola mesmo. Depois eu fiz num condomínio e agora está maior porque eu resolvi mobilizar e envolver a cidade inteira. Cerca de 31 colaboradores entre empresas, supermercados e escolas contribuem com a campanha. Maura, ao ser convidada para participar, dedica tempo e carinho à causa. Agora eu vou continuar a vir, dar uma mãozinha para ele, porque eu acho muito importante o que ele está fazendo. O pessoal realmente precisa dos remédios. E esta edição do Semana Ilustrada encerra por aqui. Eu volto no próximo sábado com outras notícias. Fique agora com o Café Sintonia e mais um episódio da série Por Trás da Mente.